Meus ouvintes, a todos o nosso muito boa noite. Adalberto Costa Júnior foi reeleito presidente da UNITA com maioria esmagadora. Nova urbanização em Cacoaco não tem água na rede pública e os moradores falam também da delinquência. No fecho da jornada Novembro Azul, a administração do Talatona realiza feira de consciencialização. Morreu aos 71 anos. António da Mota, dono de uma das maiores construtoras de Portugal. Protesto em Espanha junta centenas contra os sequestros de estudantes cristãos na Nigéria. É domingo, dia 30 de novembro de 2025. Vamos informar. Uma vez mais o nosso muito boa noite renovado. Vamos agora ao desenvolvimento das notícias, assim como em vários bairros em Luanda. A nova urbanização no município de Cacoaco, a delinquência e a falta de água potável, a energia da rede pública tem sido o grande calcanhar daqueles. Moradores relatam que há pouco policiamento na zona e por este motivo os delinquentes estão sempre em ação. O pacato bairro Nova Centralidade, localizado no município de Cacoaco, moradores relatam que a convivência é boa, embora haja algumas dificuldades como a água potável da rede pública, a delinquência e os acessos, segundo César Toledo. Em termos de energia elétrica, disse, houve melhorias consideráveis nos últimos tempos. A energia da rede pública temos. Realmente melhorou muito, bastante. Não há como se queixar em termos de energia elétrica, mas em termos de água é lamentável. Não sai água e vendo que é um bairro nobre, é um bairro em condições, há mais de 10 anos que a água mesmo é lamentável. Uma vez ou outra, houve o projeto de água para todos, nós tínhamos uma tubagem antiga, né, do projeto do bairro. Depois houve essa água para todos, uma nova tubagem do chinês, mas há muita rotura, constantemente roturas, então temos essa dificuldade mesmo da água. A água aqui é péssima, é péssima. E quanto às doenças, já não tem grandes problemas, uma vez que há hospitais no município para a satisfação da população. Mas, por outro lado, a delinquência tem tirado o sono aos munícipes, como nos conta Alexandre Miguel. No hospital municipal, mas para atender é mesmo luta. No caso da delinquência, aqui está mesmo mal. Praticamente nós, como motoqueiros, passamos mesmo mal. A partir das 18 horas, obrigatoriamente a encostar a moto através dos marginais. Eles sempre chegam com as suas armas. Quem não entregar a moto, leva um tiro. Maria Gouveia fala sobre o saneamento básico, que não é tão alarmante como em outros pontos, mas em algumas ruas, devido à rotura de tubos de água, verifica-se ruas encharcadas e que só piora agora no tempo chuvoso. Em termos de água, estamos bem, mas nos últimos tempos, quando a água está a passar na torneira, as ruas ficam todas cheias de água. Acredito que há roturas, né, como é que eu posso dizer, aí se calhar deve haver algum problema. Tempo chuvoso é mesmo uma calamidade, posso dizer isso. Tempo chuvoso é uma calamidade, as ruas ficam intransitáveis, cheias de água. Agora, com esse problema da IPAL que temos, se calhar só vai piorar. A população do bairro Nova Centralidade, no município de Cacoaco, apela que se faça intervenção asfáltica no bairro, porque quando chove, as ruas ficam intransitáveis. Seguimos. Vários serviços de saúde serão oferecidos pelo Centro Médico Santo Afonso Maria de Ligório, reinaugurado na manhã deste domingo, com laboratório, salas de observação para mulheres e homens, pediatria e farmácia, entre outros serviços. O centro está localizado no município de Cacoaco, no bairro Nova Urbanização, e tem a capacidade para 30 camas. Com cerca de 30 camas, o Centro Médico Santo Afonso Maria do Ligório, Irmãs do Santíssimo Salvador, foi reinaugurado no município de Cacoaco e vai beneficiar a comunidade do bairro Nova Urbanização,
que muito necessitava dos serviços ora prestados. O centro vai oferecer os serviços de laboratório, sala de observação para as mulheres e homens, observação pediátrica e possui uma farmácia interna, enfermaria e outros serviços associados. Um novo equipamento social que se coloca à disposição da comunidade e tem cerca de 30 camas para internamento e eles poderão ficar aqui internados num prazo de 72 horas e depois, para aqueles casos graves, depois serem transferidos para a unidade hospitalar mais próxima, como o Hospital Municipal, ou outras de referência a nível da província de Luanda. Mas dá nota que nessa localidade esta é a primeira unidade sanitária e o município está a ganhar, a comunidade está feliz e pensamos nós que a Igreja deve, enquanto parceira do Estado, a continuar também no âmbito da assistência social a fazer equipamentos dessa natureza, porque beneficiam tanto a comunidade, não só religiosa, mas no geral. Tanto aqui vão beneficiar esses serviços todos os munícipes, independentemente da crença religiosa, da cor partidária, etc., todos aqui vão beneficiar. Por isso, está de parabéns à Igreja Católica, está de parabéns à comunidade da nova urbanização, porque é uma infraestrutura que nasce, funcionava antes como um posto, agora foi reabilitado e ampliado e vai funcionar agora como um centro a nível da comunidade. A Madre Augusta Wandeyumba, administradora do centro, diz ser uma mais-valia a reabilitação e ampliação do centro ora reinaugurado, porque vai beneficiar a comunidade. O centro vai atender diariamente mais de 50 pacientes. É uma grande alegria para nós, como congregação, alegria para a comunidade onde estamos a trabalhar, porque no lugar onde trabalhávamos desde há muito tempo, não aconchegava de maneira própria o doente. Havia tanta demanda, mas o lugar era pequeno. Mas, pela graça de Deus, lutamos e ampliamos um bocadinho para melhor o atendimento de dignidade aos nossos pacientes. O centro atende de 40 para além. Para Teresa Campos e Domingas Comba, moradoras do bairro dizem ser uma mais-valia e vai beneficiar a população em prol da saúde, uma vez que o centro é o único na região. É uma satisfação de alegria, não é? Visto que é um centro que encontra-se próximo de casa, realmente vai facilitar-nos também, pois que os hospitais municipais estão distantes das casas. Então, sendo que está próximo, vai nos facilitar muito como moradores. Estamos muito felizes por isso. Esse centro vai nos beneficiar muito, não só a população, também outras pessoas que vêm de outros arredores. E com esse centro, nós nos sentimos bem e é bom ter esse tipo de contributo no nosso arredor. O mês de novembro é dedicado à consciencialização e prevenção do câncer da próstata, promovendo a saúde masculina e a importância do diagnóstico precoce. A administração do Talatona realizou uma feira da saúde com consultas e desporto para os munícipes. O Novembro Azul é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer da próstata, promovendo a saúde masculina e a importância do diagnóstico precoce. É uma iniciativa para chamar a atenção para a saúde masculina, especialmente em relação ao câncer da próstata. O município do Talatona organizou a Feira da Saúde por ocasião dos 50 anos de independência nacional e o Novembro Azul para chamar a atenção para a saúde masculina. Sandra Batalha, administradora do município de Talatona, disse que a prevenção é a melhor forma de salvar vidas. Hoje nós tivemos, por ocasião dos 50 anos da independência e também o mês de novembro, que é um mês consagrado tanto para a devida prevenção
cancro da próstata, tivemos aqui uma prova de ciclismo em parceria com a Chaco. E para entregar o primeiro, vamos convidar muito mais do que concorrer, tivemos aqui atletas, munícipes e também profissionais de saúde para ouvirem e tratarem de casos superficiais aqui relacionados à saúde física, saúde sexual e, portanto, aqui relacionado mesmo à prevenção do cancro da próstata. Tivemos o Dr. Inocêncio Ferreira, um urologista conceituado, especialista em andrologia, que esteve, portanto, a falar sobre a saúde sexual masculina e todas as implicações cada diretor com sua atleta. Nós acreditamos que a prevenção é a melhor forma de salvarmos vidas. Sim, a prevenção Novembro Azul. É o melhor remédio, então associamos o desporto também à questão do bem-estar físico para mobilizar as pessoas, para mobilizar os mulheres pela tona a uma, portanto, saúde preventiva. Agora vamos passar para o último. A Talatona hoje já virou também um polo de desenvolvimento do desporto e são associados, portanto, outros movimentos, a Feira de Saúde, a Feira de Serviços dentro da economia, portanto, circular e dentro daquelas questões viradas ao bem-estar não só dos homens, das mulheres e também das crianças. Bernardino Costa é médico e diz que há uma interligação entre o desporto e a saúde. Desporto é saúde e comemorando o mês de novembro, onde se comemora o mês de câncer de próstata. Todos os homens que precisam ter conhecimento daquilo que é a patologia da próstata, que é o câncer da próstata. Dizer que o câncer da próstata é uma patologia que acomete pura e simplesmente homens. Dizer que a próstata é uma glândula que é responsável pela produção de sêmen e proteção desse mesmo conteúdo. Então, fala-se do câncer da próstata para indivíduos que estejam em idade acima ou superior a 40 anos, né? Então, há necessidade de se investigar quando há histórico familiar e não só quando chega nessa idade, que é um exame muito simples que podem ocorrer em qualquer hospital, que é fazer o toque retal. A campeã da prova de ciclismo organizada pela administração e parceiro em prol dos 50 anos de independência e a conscientização do câncer da próstata, diz que a prova não foi fácil. É um sentimento de felicidade, não esperava, a prova estava muito dura, é uma etapa que tem uma subida muito dura e graças ao esforço, ao meu esforço e da minha equipa em dar aquela força e tudo mais, consegui alcançar este lugar. Desde já agradecer pela organização que estava das melhores e também a polícia que conseguiu controlar algumas situações, outras não, mas outras sim, a maior parte sim. Então desde já agradecer a toda a organização e a minha prestação também na corrida com a minha equipa. Música, cultura, desporto e arte marcaram neste sábado uma feira com serviços diversificados no Largo do Quinaxixe, em Luanda. O evento foi dirigido às famílias e comunidade em geral, na perspectiva da promoção do lazer e do bem-estar. O Largo do Quinaxixe virou morada da cultura, da arte, da música e da esperança. Num cenário onde as cores se misturaram ao som da música e à energia juvenil, Luanda viveu neste sábado um momento que transcende uma simples comemoração. Foi com este espírito que a Fundação BAI celebrou 22 anos de existência, levando ao centro da cidade um evento pensado para todos. São anos de muita contribuição à comunidade, de muita entrega. Nós temos feito um trabalho naqueles que são os pilares que entendemos serem os transformadores para a nossa sociedade. Trabalhamos com a educação, com a cultura, o desporto e a saúde. E é aí que nos mantemos firmes e continuamos a trabalhar no sentido de contribuir para o desenvolvimento de Angola. A praça transformou-se numa feira viva, onde cada canto oferecia algo. Pinturas ao vivo, parque infantil, partida de futebol, gastronomia e networking. Entre os muitos que lá estavam, encontramos o jovem Sebastião, irmão mais velho, que decidiu levar os irmãos para um dia fora da rotina. Nós já visitamos a exposição e estamos à espera no momento de cinema, porque o tema, digamos assim, é interessante. Mas nem todos estavam lá só em clima de lazer. O Kiala e o Edilson
foram com amigos. Universitários e de forma unânime disseram que eventos como estes são portas abertas para quem quer ter uma rede de contactos. Estando aqui, eu poderia me conectar com várias pessoas, então decidi vir aqui aproveitar esse momento, me conectando com muitas outras pessoas. O meu principal objetivo aqui é conhecer as pessoas. Estou aqui para procurar de network, cenas do gênero, negócios, business, então acho que vai ser muito bom porque é um ambiente onde encontramos pessoas do gênero. Entre sorrisos, conversas e lazer, a Fundação celebrou mais do que um aniversário. Celebrou a inclusão, a força da comunidade e o poder transformador da cultura. Queremos que seja uma celebração inclusiva, em que as famílias possam aqui estar. Temos o espaço para as crianças, onde temos a biblioteca montada, vamos ter leitura para os mais pequenos, vamos ter o parque de diversões. Temos montado também, num dos lados da praça, nós montamos aquilo que é a nossa arte nas comunidades. A arte nas comunidades são crianças que nós temos que hoje já valorizam a arte de forma diferente. Alberto Costa Júnior foi hoje reeleito ao cargo de presidente da UNITA, com maioria esmagadora perante o seu opositor Rafael Massanga Savimbi. Dos 1.251 delegados que exerceram direito de voto nas 10 mesas constituídas, 1.100 congressistas reelegeram o candidato da lista 2, enquanto que 110 delegados votaram a favor do candidato não eleito na lista 1. Nas suas primeiras palavras como presidente reeleito, Adalberto Costa Júnior disse que a UNITA vai engajar-se para servir Angola e os angolanos, ao passo que Rafael Massanga Savimbi desejou sucessos ao vencedor das eleições e pediu apoio único aos militantes para a tão almejada alternância política em 2027. Reeleito como presidente da UNITA e com uma maioria expressiva para Rafael Massanga Savimbi, Adalberto Costa Júnior começou por destacar o comprometimento do Galo Negro para com os angolanos que, segundo entende, há muito que desejam a alternância política. Costa Júnior disse que o 14º Congresso Ordinário tornou mais forte e coeso o Partido do Galo Negro. Esta campanha mostrou-nos a quem fez esta volta pelo país que a UNITA está muito pujante. A UNITA está com uma vitalidade extraordinária, cresceu muito a nível de membros e vimos o que ocorreu nas vias deste país, onde fomos parados por toda a gente. Temos a energia e temos a vontade e a abertura dos angolanos para trabalharmos juntos para a alternância democrática. Agora, o nosso foco é trabalharmos no sentido de consolidarmos este projeto de alternativa, defendermos o voto, ganharmos a confiança da comunidade internacional e dos angolanos. Em caso de vencerem as eleições de 2027, Adalberto Costa Júnior disse que a UNITA vai transformar Angola num país melhor e com oportunidades para todos os angolanos. Angola não pode ser palco de discursos brilhantes, apenas. Enquanto a pobreza cresce, o desemprego aumenta, a fome atinge milhões de famílias, a perda de confiança no Estado, a imigração silenciosa de jovens e dos quadros é uma realidade. A presença de chefes de Estado estrangeiros não pode esconder aquilo que todos os angolanos veem, que o país continua prisioneiro, que recusa reformas, o governo que nos dirige e que precisa de dialogar mais com os seus parceiros. Precisa de olhar para quem lidera, nomeadamente a oposição, como alguém com quem se vai construir em comum um futuro melhor para todos. Alguém com quem se pode trabalhar com confiança e alguém que pensa Angola, Angola plural, Angola sem medo, Angola dos jovens, Angola das mulheres e juntos trabalharmos para a prosperidade das famílias, para a prosperidade das empresas. E o candidato derrotado, Rafael Massanga Savimbi, desejou sucessos ao presidente reeleito e apelou para o engajamento de todos os militantes nas eleições de 2027. Nós olhamos para o futuro, olhamos para o partido e olhamos para Angola. Os desafios são enormes, são grandes. E este é um processo democrático, é um processo que permitiu também criar uma outra dinâmica política e democrática a nível do nosso partido. E agora mãos à obra. Significa, terminou isto, o desafio agora é da nova direção
E eu deixei uma reflexão quando do meu discurso, agora no fim deste processo, onde eu citei Jonas Savimbi. Dizia eu que eu aprendi que na política, para cada vitória, uma derrota. E para cada derrota, uma vitória, assim, alternadamente, até a vitória final. Então, para dizer que estamos aqui, para dizer que a UNITA tem a obrigação de estar preparada. Os angolanos esperam tudo da UNITA, os angolanos esperam uma liderança que congregue, os angolanos esperam uma UNITA mais coesa, mais forte, mais unida, para responder ao grande desafio que é a mudança. Os angolanos estão a ser governados pelo mesmo partido há 50 anos. Então é preciso que isso mude, é preciso experimentar, é preciso dar oportunidade a um outro partido, a outras pessoas, mas não é só uma questão de mudar de partido ou de pessoas. É sobretudo uma questão de mudar de filosofia na forma de fazer, na forma de governar e na forma de estar na política. Dos 1.251 delegados que exerceram o direito de voto nas 10 mesas constituídas, 1.100 votaram para a reeleição de Adalberto Costa Júnior, ao passo que apenas 110 depositaram confiança a Rafael Massanga Savimbi. Entretanto, os militantes da UNITA consideram que a reeleição de Adalberto Costa Júnior para os próximos 4 anos representa esperança para a transformação de uma Angola próspera e democrática. Em relação às reações de representantes de partidos políticos reconhecidos pelo Tribunal Constitucional, estes entendem que o 14º Congresso decorreu dentro da normalidade. Ao som de apitos, vuvuzelas e gritos, os militantes festejavam a reeleição de Adalberto Costa Júnior, acreditando ser a escolha certa para a nação angolana. Engenheiro Adalberto Costa Júnior, o presidente que todo mundo quer, o presidente dos angolanos, o presidente que vai nos representar em 2027. Já está ganho. Tenho a plena certeza de que ele vai mudar não só a UNITA internamente, mas vamos alcançar o poder político em 2027. Temos certeza de que Adalberto Costa Júnior é o porto seguro. E toda a gente sabe, inclusive a população. E alguns representantes de partidos políticos que testemunharam o 14º Congresso dos Maninhos consideraram que a UNITA passou uma lição de democracia eleitoral e esperança para a alternância do poder político em 2027. Nós estamos num momento em que este país precisa de unir partidos políticos, precisa de unir sociedade civil, precisa de unir igrejas, precisa de unir todos num pensamento para fazer a inflexão daquilo que foram esses 50 anos. Portanto, o Bloco Democrático, que tem vindo desde há muito tempo a propagandear, digamos, esse tipo de ponto de vista, que é a necessidade da unidade de vários setores, um ponto de convergência para a mudança, sentimos satisfeitos também com as posições que aqui foram assumidas. O Bloco Democrático está disponível para continuar na Frente Patriótica Unida, engrossando esta frente, com muito mais atores, porque estou convencido neste momento que mais pessoas, mais grupos, mais sensibilidades políticas, mais sensibilidades da sociedade civil. Posto alegre dos delegados aqui ao Congresso, sem sombra de dúvida, é uma lição que saímos aqui a aprender para todos nós, daquilo que deve ser a transparência de processos similares. Nós só vamos poder consolidar a democracia em Angola quando tivermos forças políticas transparentes, quando os partidos políticos exercerem a transparência nos seus processos, a transparência democrática nos processos não só eletivos, mas como no processo de debate sobre o partido, que também é transversal ao próprio país. No entanto, saímos daqui todos satisfeitos pelo aprendizado que conseguimos colher daqui e, efetivamente, a UNITA, tudo indica que sai daqui mais fortalecida. O desafio é maior, olhando para aquilo que será as eleições de 2027, porque hoje a esperança de todos os angolanos é olhar para uma alternância positiva em 2027. Ocorreu de 28 a 30 de novembro e que foi escrutinado por observadores internacionais, ficou igualmente marcado por momentos de expressão cultural e mensagens dos órgãos afetos ao Partido do Galo Negro. Na Ilha, o MPLA encerra a jornada comemorativa dos 103 anos da organização, com ingresso de mais de 5.000 jovens. A entrada dos novos militantes
ocorreu nos 23 municípios da província. Mais de 5.000 jovens ingressaram na JMPLA na província da Huila, no âmbito das comemorações dos 63 anos da organização. O ingresso massivo de novos militantes aconteceu em todos os 23 municípios, com o Lubango a liderar. Os novos militantes falam das motivações para entrarem para as fileiras da JMPLA e do trabalho que pretendem fazer em prol da organização juvenil. O sentimento é grande, pois que pertencer a uma organização como a JMPLA é de extrema importância para um jovem na atualidade, pois digamos que é uma força política e não só também, é uma organização que estimula a criatividade. Eu escolhi entrar pela Jota porque eu vejo os objetivos, as propostas e me incentivam muito. Vejo que eles trabalham de um modo a motivar a juventude a trabalhar, a crescer. Um militante ativo, comprometido com as causas do partido e ciente das oportunidades e vou agarrá-las com unhas e dentes. O primeiro secretário provincial da JMPLA considera que a organização mantém viva a chama da esperança e construção de um futuro melhor. Faustino Gonga garante que a JMPLA continua a trabalhar para a formação dos jovens. A JMPLA mantém viva a chama da esperança e o compromisso da construção de um futuro melhor para todos os jovens. A JMPLA continua a trabalhar na formação das novas gerações de patriotas, incutindo aos jovens os valores da disciplina, do trabalho, do amor à pátria. Para o primeiro secretário do MPLA na Huila, a JMPLA tem, durante os 63 anos de existência, tradição na formação de quadros, defesa de valores e a preparação de gerações para servirem o país. São 63 anos a formar quadros, a defender valores, a mobilizar energia e preparar sucessivamente gerações para servir o país. Hoje, ao olharmos este legado, afirmarmos com orgulho: a JMPLA é uma escola e viveiro de futuros dirigentes. A OMA, a Organização da Mulher Angolana, reelegeu neste sábado em Luanda a nova secretária executiva provincial. O ato foi prestigiado pelo primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda, que na ocasião apelou as mulheres da OMA a optarem por uma postura exemplar que sirva de referência e fonte de inspiração. A festa da democracia interna da OMA contou com a presença de distintos membros do Birro Político e do Comitê Central do MPLA. O destaque para o primeiro secretário na província, Luís Nunes, tendo sublinhado que a democracia não pode ser um mecanismo de organização para divisão, mas de unidade. A democracia interna não é um mecanismo de organização para permitir a divisão interna, mas sim garantir o reforço de que só juntos seremos capazes de ultrapassar os desafios que temos pela frente e que não são poucos. Necessitamos entender que após os resultados que serão divulgados na presente Assembleia, através do exercício do voto a ser praticado pelas camaradas delegadas, a nossa organização é e deve ser sempre o principal foco, alicerçada nos ideais definidos pelo nosso glorioso MPLA. Apelo, por isso, a sobrelevarmos o nosso compromisso individual e coletivo com a causa do nosso partido. O número 1 do partido em Luanda lembrou as mulheres da OMA que devem ser farol e referência para as demais. Reafirmamos que a OMA não é somente uma organização, é uma força viva que tem marcado a história de Angola e que continua a erguer a voz das mulheres em todos os cantos do nosso país. E a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, avançou que o processo orgânico é a demonstração clara de representatividade da democracia interna da Organização das Mulheres do Partido MPLA. Estamos com 2 candidatas a concorrer ao cargo das secretárias e Luanda apresentou as suas 2 candidatas que hoje estão a passar pelo crivo
daquelas que são as delegadas. Isso faz parte da democracia interna e também temos aqui uma representatividade muito boa daquelas que são as delegadas. Acreditamos que o resultado vai refletir aquilo que é o querer das militantes em Luanda. A primeira Assembleia Constitutiva de Luanda visou ajustar a base de militantes e adequar a organização face à nova divisão político-administrativa. Teresa Navita foi reeleita secretária executiva provincial da OMA na Huila, com 66,42% dos votos. A reeleição aconteceu na 12ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos. Teresa Navita foi reeleita secretária executiva provincial da OMA na Huila. O ato de eleição ocorreu durante a 12ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos, com a vencedora a obter 66,42% dos votos contra os 33,52% da candidata Ana Isabel Chivala. Teresa Navita promete trabalho de mobilização intenso em todos os municípios da província e espera contar com a colaboração de todas as militantes. O momento não é apenas um fim, é sobretudo um começo de uma jornada longa de tarefas da organização que devem contar com cada uma das camaradas que depositou o seu voto naquela urna. A secretária executiva da OMA na Huila apela a maior coesão no seio da organização para continuar a ser um exemplo de força. Que o amor que nos une seja mais forte do que qualquer diferença, que a coesão seja a nossa bandeira, que a irmandade seja o nosso caminho e que a OMA, esta grande família de mulheres guerreiras, continue a ser exemplo de força, união e dedicação do nosso povo. O primeiro secretário provincial do MPLA disse que a OMA na Huila é um exemplo de entrega, coragem e dedicação. Nuno Maapi sublinha, no entanto, que os novos tempos exigem mais. Reafirmamos com orgulho que a OMA na Huila tem sido um exemplo de entrega, de coragem, de organização. Mas também reconhecemos que os novos tempos exigem mais inovação, mais trabalho de proximidade e maior capacidade de interpretar as aspirações das mulheres nos variados estratos sociais, sobretudo na mulher jovem. O primeiro secretário do MPLA realça que a OMA na Huila sai mais fortificada da 12ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos. Sairá deste processo mais unida, mais coesa, com maior maturidade política e com uma capacidade reforçada que se renova, mantendo firme a sua missão histórica ao serviço do partido, da pátria e da mulher angolana. Então chegou o momento de análise, o nosso habitual crossfire, aqui no Domingo Notícias. Hoje temos as presenças do Sérgio Calundungo, economista, muito boa noite. Boa noite. E também Nelson Sousa, que é analista para assuntos internacionais. Muito boa noite. E agradecemos desde já a vossa presença aqui neste domingo à noite. Esperar que o fim de semana tenha corrido bem ou esteja a correr bem de vossa parte. Tá, muito bem. Vamos começar com o tema que marcou o início da semana. Portanto, a Cimeira União Africana-União Europeia. Portanto, aconteceu em Luanda. Passados alguns dias, já a poeira está a baixar um pouquinho. E que avaliação é que fazem, portanto, deste evento e quais são os benefícios reais que ficaram para o nosso país em particular e para a África no seu todo? Comece por si, por favor. Bom, nós podemos fazer a avaliação separada em três aspectos fundamentais, né? O primeiro é do ponto de vista organizacional e a presença de altos estadistas. Eu acho que desde esse ponto de vista foi positivo, né? Ou seja, quer a forma como ela foi organizada e também foi uma cimeira que foi pontuada pela presença de muitos dignatários de várias partes da África, da Europa, mas também teve a representação das Nações Unidas. Até ali tudo bem. A segunda questão que também é importante desta cimeira tem a ver com os temas abordados. Portanto, eu acredito que nesta cimeira o foco foi sobretudo as questões que são questões muito importantes para ambos os continentes, né? Sobretudo toda essa questão da paz, da prosperidade partilhada, né? E sobretudo as questões das alterações climáticas. Eu penso que na atual conjuntura é muito importante que os continentes abordem isso.
A terceira, que eu acho que é a mais, provavelmente a mais substancial, tem a ver com o tom que esta cimeira teve. Se reparar, durante muito tempo, as relações entre a África e o Ocidente foram marcadas por, embora se tenha chamado relações de cooperação, foi sobretudo muito assente no extrativismo, ou seja, a África era um mero fornecedor de matérias-primas. E desta vez não, o tom do discurso era, bom, nós temos desafios comuns, a Europa não se arrogou a velha história de que, bom, nós somos os doadores para vocês, não, a ideia é vamos entrar para um momento de cooperação mais equilibrada, respeitando os interesses das partes. Esta mudança que eu sinto, que quem assiste a esse tipo de relações, para quem acompanha, vai ver que há aqui uma mudança. Por um lado, os africanos a porem na agenda os seus próprios interesses, a dizerem que já não queremos ser só uns meros exportadores de matéria-prima, queremos também poder transformar aqui, e os europeus também a fazerem aqui este passo no sentido de que, bom, as nossas relações têm que ser mais equilibradas e no interesse de ambos os continentes. Uma mudança que é meramente uma ideia dos africanos, é um mérito dos africanos, será? Ou não, apenas eu diria que começa a haver uma evolução no discurso. E essa evolução no discurso é que hoje a África tem muito mais opções do que os meros parceiros da União Europeia. Ainda que as trocas comerciais são lideradas pela União Europeia, mas todo mundo sabe que brevemente a China, sobretudo os Estados Unidos, começam também a ter altos interesses, inclusive a Rússia, e, portanto, dá aos africanos um pouco mais de alternativas e também, em certo sentido, mais poder de barganha, mais poder de negociação. Estamos aqui, a África está aqui. Exatamente, e é importante que a Europa consiga desfazer-se dos velhos complexos de colonizador, pela mesma razão que os africanos precisam de desfazer-se do complexo de colonizado, né? Ou seja, surgiram outros parceiros na arena política internacional e a União Europeia provavelmente não quer ficar para trás nessa corrida, sobretudo aos minerais estratégicos. É da mesma opinião também? Partilha da mesma opinião? Partilho realmente da mesma opinião e vale a pena crescer. Vê-se que é uma vontade de mudança. E a primeira vontade de mudança foi confirmar que durante esses 25 anos se fez alguma coisa, mas agora se quer fazer mais. Por isso é que tem essa Agenda 2030. Esta nova Agenda 2030 com enfoque na concretização. Tem um enfoque em poder transformar todas as várias visões que já tiveram, as várias concertações que fizeram, e criou-se um sistema ad hoc de acompanhamento acompanhamento e monitorização de toda a programação realizada. Também vale destacar que aqui a diplomacia esteve em ação, temos tido uma diplomacia em ação, foi uma demonstração de bem organizar a mesma e não temos razões de queixa quanto a esta. Também vale ressaltar aqui que de todo este encontro ficou a confirmação de que em conjunto poderá-se fazer melhor, de que quer-se alterar o paradigma, não é? Alterar o paradigma no sentido das relações que vão mantendo durante este período. Fazer com que as coisas aconteçam. Hoje a Europa tem maior necessidade. Hoje a Europa está à procura de um mercado mais forte em África, porque, conforme dizia o Sérgio, há aqui uma competitividade. Há aqui novos atores a aparecerem na atuação da África e o mercado vai se estreitando mais. Temos aqui a grande oportunidade dos Estados africanos poderem enquadrar-se dentro da agenda global, dos mercados globais, no sentido de ter maior oferta. Mas temos aqui um handicap. Quer-se industrializar a África, mas ao mesmo tempo se quer industrializar a África, não se quer produtos acabados. Isso é algo que a África terá que poder tratar melhor dentro dos sistemas bilaterais, no sentido de se poder ultrapassar isso e a África poder ter mais valia, porque nós temos que tirar mais valia. O produto bruto não nos dá grande vantagem. Se nós pudermos transformar os produtos, a África sai a ganhar. E sabe que se a África fizer isso, a Europa ou a União Europeia deixa de ter a grande força sobre a África. Então isso é um detalhe que vai ter que se afinar aqui até 2030. Como é que a África vai lidar com esta situação, a industrialização de certos países do continente?
Bem, a África... Mas, portanto, onde é que estará o mercado para a venda desses produtos? Não, o mercado passa a ser o único mercado na Europa. Nós temos outros continentes, temos o continente asiático e temos a América no seu todo, tanto a América do Sul, a América pensar do Norte. nisso também, não é? Claro, isso não é para pensar agora. É depois se nós da estamos industrialização. se estamos a falar de estratégia, nós temos que olhar para a perspectiva estratégica, nós temos que ter cenários. E a perspectiva estratégica nos recomenda pelo menos a 3 cenários, cenário A, B e C. Isso estamos a tratar da agenda estratégica. Nós, a África, temos que ter a nossa perspectiva estratégica montada no sentido de que, se com um não tiver sucesso, com outro tenha. Nós temos a China muito interessada, nós temos a Rússia muito interessada. Hoje a Rússia já virou o seu foco não só das questões que têm a ver com o fornecimento de material bélico, mas senão também na tecnologia e, conforme deixou a União Europeia ciente, que quer investir muito aqui na inteligência artificial. Isso é um bom sinal. Agora, nós temos é que saber aproveitar as oportunidades que nos oferecem. Cada minuto. Ao que parece, a seguir a Angola, os líderes europeus viraram as atenções também, novamente, para a Ucrânia. Apenas por ser uma urgência europeia ou porque a importância da África se fica pelas matérias-primas e isto está assegurado por via das dívidas que os europeus cobram? Não tanto. Vamos ver. A questão virada para a Ucrânia tem mais a ver por sentido de oportunidade de estarem aqui por ter apresentado uma nova agenda, uma nova proposta de resolução do conflito de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E a proposta dos Estados Unidos permitiu com que os países europeus pudessem estarem todos juntos em Luanda e poderem reunir, consertar uma proposta ou então consertar os pontos que foram detalhados pelos Estados Unidos para poder levar a paz à Ucrânia. Mas precisamos perceber que nesta clivagem entre a Rússia e a Ucrânia o mercado estreitou-se. O mercado estreitou-se porque a Europa recebia o petróleo e gás da Rússia muito barato e ela hoje compra esses 2 produtos muito, muito caros. Então significa dizer que a economia europeia, por alguma questão, pode entrar em recessão se ela não encontrar novos mercados, novas ofertas, porque vamos ver que a Alemanha, que é o motor industrial da Europa, está em crise praticamente porque o custo de produção hoje é mais alto. Por quê? Já não quer dizer, todo o diferencial de petróleo e gás que ele comprava da Rússia a um preço muito baixo, ele hoje compra 2 vezes o preço. E então o custo de produção é maior. E a venda dos produtos acabam sendo encarecida e acredito que a Europa tem que estar à procura da África no sentido de que encontre, por exemplo, é uma grande oportunidade para Angola, agora de podermos fornecer gás, poder fornecer petróleo, mas temos é que fazer o trabalho de dar aquele produto com qualidade que a Europa necessita dentro daqueles padrões. É uma questão que a África também deve trabalhar no sentido de melhorar o seu padrão de produtividade, de qualidade dos seus produtos, para que possa entrar nesses mercados. Sérgio, apesar das boas relações notáveis aqui nesta 7ª Cimeira, podemos dizer que alguns países da África continuam com as dívidas para com a Europa. Isto pode-se considerar uma armadilha? Não, claramente. Eu acho que o endividamento da África face à Europa também tira uma certa capacidade de poder negociar, né? Inclusive muitas vozes, e se não me engano o próprio Presidente da República também referiu-se a isso, né? A forma como a África se endividou. É verdade que também aqui não podemos isentar as responsabilidades próprias, né? Porque também muito dessa dívida foi contraída sem necessariamente significar mais-valia, né? Ou seja, o dinheiro foi cooptado pelas elites africanas em muitos dos países e acabou indo parar novamente aos cofres. Né? À toa que a própria Angola teve a volta com o processo de repatriamento de capitais, né? Muito deles conseguido com a dívida. Portanto, a dívida sim é um grande problema, é um problema do qual economias mais frágeis e sobretudo os países africanos não se conseguiram ver. É uma grande, eu diria mesmo que é uma grande armadilha, porque quando se está endividado também temos menos poder negociar e isto vai ser um dos grandes problemas.
Outro aspecto que eu acho que era importante falar é das grandes... Nós temos que estar atentos às grandes forças e às oportunidades que se abrem. A força é o facto de sermos um continente jovem, isto também foi muito realçado na Cimeira, e termos abundância, ou relativa abundância, a nível de materiais minerais estratégicos. Essa é a nossa força, que dá uma grande oportunidade de negociar de igual para igual com vários atores, e porque surgiram outros players e não só a União Africana. Mas há ameaças sobre as quais e fraquezas que temos. A primeira grande fraqueza é as nossas instituições, que são extremamente extrativistas a nível país, e também nem sempre em África conseguimos ter uma agenda conjunta coordenada. E a segunda é a grande ameaça. Eu acho que todo esse investimento não pode ser isento de preocupações com os riscos ambientais e sociais que eles acarretam. Ok, muito bem. Vamos agora deixar a Cimeira, partirmos para o Zaire, no Soio, onde o Presidente da República inaugurou uma fábrica de processamento de gás natural. Que mudanças isto vai representar para a economia nacional e também na proteção ambiental? Bem, é preciso dizer que acreditamos que possa haver grandes mudanças. Há esse ato aberto para que possa suceder. Mas para que haja estas mudanças, nós temos que ter uma aposta na eficiência e na sustentabilidade de produção para que o nosso produto acabado seja um produto de mercado. Por outro lado, temos que trabalhar no sentido de que a nossa integração no mercado mundial, nas cadeias globais, seja realmente diferenciado. Diferenciado no sentido de que não só na redução do preço do produto, mas diferenciado no sentido da qualidade do produto e também das boas relações que vamos ter com o próprio mercado, porque a integração nesse mercado de fornecimento de gás, vamos ver que há outros atores e que fazem grandes promessas. Há outros atores que prometem que realmente vão revolucionar o mercado. Mas ao falarmos das questões depois da sustentabilidade, criamos aqui um paradoxo, porque se quer investir muito nas energias renováveis, mas o próprio mercado europeu precisa do gás. E criamos o paradoxo porque a extração de gás ela afeta também o ambiente. Por isso a questão da sustentabilidade, a exploração, a produção, mas dentro do sistema padrão ambiental exigido para a não poluição do ambiente. E acreditamos que, com mais esse produto associado ao petróleo, Angola tem aqui uma grande oportunidade de poder arrecadar bastante receita, porque o nosso grande problema tem a ver aqui com as reservas em divisa, o que vale são as reservas em divisa, e deixar já aqui uma aposta. Da mesma forma que conseguimos encontrar um investidor para podermos ter essa indústria no Soio, também podemos encontrar aqui grandes investidores para a extração do ouro, porque as grandes reservas mundiais hoje são feitas em ouro e nós queremos só fazer reservas mundiais em divisa. Mas se pudermos juntar as duas, acreditamos que Angola terá maior oportunidade. Por quê? Porque as reservas em divisas dão grande garantia. E se nós podemos ter garantia fácil de financiamento, porque temos estas reservas, mas acreditamos que este mercado ainda é incipiente aqui em Angola e ao integrar-se na cadeia mundial poderá ter, conforme disse, grandes oportunidades. Sérgio, que opinião que tem em relação à inauguração desta fábrica? Não, é importante assinalar o facto de que o gás sempre existiu no território e só agora, muitos anos depois, tivemos a oportunidade de ter uma fábrica de explorar, ou seja, era um recurso que não estava a ser explorado. Isso de per si já é um grande ganho. Agora, voltando para as questões, que é uma questão que sim, que não pode ser a preocupação, sabemos que é uma indústria que tem grandes impactos do ponto de vista ambiental, tem impactos do ponto de vista da segurança e da saúde das comunidades locais, tem impactos do ponto de vista do afluxo de mão de obra, muita gente de fora vai estar e vai interferir com a comunidade, ou tem impacto do ponto de vista até do sentimento das pessoas que vivem nessa realidade. Que oportunidades nós que vivemos nesses territórios que albergam esses recursos vamos ter, e é importante que nós não paramos de discutir essas questões, sobretudo, e isto faz-se com um maior engajamento de todos os interessados, né? Isso não deve ser só engajar-se com as autoridades locais, mas também com toda a sociedade, porque este projeto gera muitas expectativas e aí o engajamento das partes interessadas é fundamental. Pois vamos agora até a Guiné-Bissau, onde teve lugar o novo golpe de Estado. Os contornos não parecem claros,
Mas a verdade é que o curso democrático foi interrompido. Este golpe foi contra o presidente Umaru Sissoko ou contra as eleições democráticas? Comece por si. Bem, não há golpe de Estado contra Umaru Sissoko. Vamos ver que, pelas informações que nos chegam em canais abertos, nós vamos ver que parece-nos que faz parte de todo esse teatro, porque vamos ver que a pessoa que deu o golpe é seu tio. É seu tio e quem assumiu a comunicação é seu primo. Então, nós estamos a falar entre familiares. Também vamos ver que já estava um Estado frágil porque o presidente manteve-se no poder à revelia das instituições, à revelia do que é normal. E este golpe de Estado, ou chamado golpe de Estado, acreditamos que a União Africana e todas as outras instituições internacionais possam condenar a atitude desse golpe de Estado, porque realmente vem demonstrar que a Guiné-Bissau não aprendeu com as lições do passado. Não é o primeiro, não é o segundo, nem o terceiro. E isso não melhorou nada a imagem da Guiné-Bissau a nível mundial e é preciso alterar esse quadro. Mas a nível da África também não é o primeiro golpe de Estado entre famílias, podemos assim dizer. Mas é preciso olhar que este é diferente. Este passa a ser diferente porque dia antes da publicação dos votos é que se dá um golpe. E a pessoa que se supõe que se levou o golpe vem a público e consegue dizer que houve um golpe de Estado e que estava detido. Afinal, quem está detido são outras duas pessoas, não é? O Domingos Simões Pereira, que está detido, quer dizer, e o próprio presidente que se disse que estava detido, afinal estava no Senegal, fugiu ao Senegal. Como é que fugiu se lhe deu um golpe que estava detido? Por isso é que nós não queríamos entrar no ambiente da especulação, mas o modus operandi, a forma em como sai da Guiné-Bissau para o Senegal e do Senegal para o Congo, mostra tudo. Vê que realmente o homem viu que perdeu as eleições e tinha que sair de cara erguida e, conforme eu disse, o homem montou uma estratégia de cenários. Se eu ganhar, mantenho. Se eu perder, eu simulo aqui um golpe de Estado e, em segundo caso, para não parecer que eu me quero eternizar no poder ou que aconteça alguma coisa, eu saio do país e foi o que acabou fazendo. É da mesma opinião? Bom, a primeira coisa é importante dizer, o que aconteceu na Guiné não foi interrupção do processo democrático, não, o processo democrático já se havia degradado muito pelas razões que disse, o presidente ficou mais tempo do que a própria Constituição diz, as próprias formas de atuação do Estado no período pré-eleitoral, a eliminação de potenciais concorrentes, isto já era de per si. Eu diria, fazendo uma alusão ao famoso título de Gabriel Garcia Marques, o que estamos a ver é nada mais, nada menos que a crônica de uma morte anunciada. Nesse caso, talvez é a crônica de um golpe que foi previamente anunciado. Outra nota importante, e é curioso, e isso chama a atenção, sobretudo este ano, vai haver outros pleitos eleitorais em África, e houve já dois com o mesmo cenário, em que nós estamos a entrar perigosamente para uma situação em que se hoje os países africanos já não põem em questão a ideia de que se realizam as eleições, são os conflitos pós-eleitorais. E curiosamente eles acontecem, vêm sobretudo as delegações internacionais de observadores, fazem as eleições, declaram que elas decorreram livres e justas, mas depois na hora de divulgação dos resultados e tal, nós estamos a ver que o nível de conflitualidade sobe, a tensão sobe. Vimos isso em Moçambique, vimos isso na Tanzânia, talvez não tanto assim, e é o mesmo caso. A União Africana, liderada pelo presidente Nyusi, havia declarado que as eleições tinham ocorrido na conformidade. Então, quais são as razões por detrás deste aparente golpe de Estado, né? Que, na verdade, eu acho que só não sabíamos quais seriam os contornos, mas era claramente que a Guiné-Bissau estava a entrar num processo de retrocesso democrático e, se calhar, de refriar o processo democrático há muito tempo. Pode-se dizer, então, que a Guiné-Bissau consolida o seu estatuto de Estado falhado, como alguns a classificam? Bem, primeiramente é preciso notar a Guiné-Bissau, antes de entrar na característica de um Estado falhado, ela é um Estado falido. E entra agora na categoria de Estado falhado. Quer dizer, estas duas em simultâneo encandeiam, encaminham para que ele chegue a ser um Estado pária. Mas por quê? Porque
o indivíduo não tem estado a respeitar as instituições, não é? Todo o processo desencadeado pelo presidente Sissoko foi atropelando as instituições e que culminou, conforme acabamos de abordar aqui, com este teatro de um golpe de Estado, de deixar o poder à mão do seu tio e, por conseguinte, também do seu primo, que chefiava a Casa Civil. Então, vemos um quadro de que realmente a Guiné-Bissau podemos caracterizá-la, porque já reúne as condições de um Estado falhado. Ok, vamos sair da Guiné, voltar aqui para o nosso país, Angola, e olharmos para a recondução hoje ao cargo de Presidente da UNITA, o de Adalberto da Costa Júnior. Portanto, foi um congresso que elegeu novamente Adalberto, né, com larga maioria. Isto é sinal de estabilidade interna partidária? Bem, podemos dizer que sim, porque o que nos consta é que o processo correu dentro da normalidade, apesar de que houve muita coação no início, não é? E toda a campanha acaba sempre, campanhas internas acabam sempre gerando. É que nós ainda não conseguimos civilizar consensos e dissensos. Quando aparece um candidato interno contra a vontade da liderança, dá a impressão de que quer dar um golpe, etc. Mas acabamos vendo que houve civilidade tanto por parte de quem ganhou, e vamos esperar que assim continue, não é? Porque temos as primeiras impressões agora, e demonstrou Sacaíta de que manteve a verticalidade e não foi naquilo que é o nosso costume. Aqueles que perdem as eleições acabam sempre acusando-os de fraudes, isso que também é o mesmo costume da UNITA. Esperemos que, com agora Adalberto da Costa Júnior ter ganho, possa então galvanizar a UNITA conforme eles se propõem e não haja caixas bruxas internas na UNITA. Contra aqueles que apoiaram aqui Sacaíta, já há 2 que foram sancionados, que isso é irregular. Num período eleitoral não podemos sancionar 2 que são da outra lista. Quer dizer, isso levou a um ambiente um pouco tenso, esperemos que o ultrapasse. Pois bem, Sérgio, esta reeleição de Adalberto Costa Júnior pode, de alguma forma, condicionar a política do partido governante, o MPLA? Não, eu creio que a reeleição de Adalberto Costa Júnior e a forma como decorreu as eleições, acho que acaba por sendo um desafio para todos os outros partidos políticos, né? No sentido de que a UNITA, dos últimos anos, vem consistentemente realizando eleições para o mais alto cadeirão do seu partido e com múltiplas candidaturas, que é um grande debate. Eu acho que há um elefante, em alguns partidos há um elefante no meio da sala. Ou seja, as pessoas recusam-se a falar disto ou simplesmente quando se falam cria bastante tensão, bastante pressão. Portanto, eu acredito que falo bem a UNITA a dizer que isto deve ser um processo normal, ou seja, embora sejam partidos políticos, eu acho que a nossa Constituição, e assim bem o faz, ou seja, o seu funcionamento também é feito com fundos públicos, eles devem prestar contas, obviamente, aos seus militantes, mas à sociedade, e seria bom que todos os partidos políticos correspondessem positivamente a este desafio, né? Que é o de realizar eleições com múltiplas candidaturas sem que isso seja um grande problema. Agora, há outra preocupação que é sempre momentos como estes, que deviam servir para reforçar a institucionalidade, para reforçar a unidade do partido, depois sim, há sempre os receios que se põem, que depois há o famoso caixas bruxas ou militantes que, uma vez descontentes, ou é sempre aquela história dos vencedores que depois vencem tudo e ostracizam os perdedores porque usaram estado numa lista diferente, ou o contrário, né? Os perdedores que, uma vez perdendo o ato eleitoral, depois recorrem à secretaria, como também já aconteceu isto dentro do próprio partido. Obrigado, Nelson. Obrigado também aqui o Sérgio. Conto convosco em próximas oportunidades. Desejo continuação de bom domingo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Okay. Vamos agora à primeira pausa na informação. Daqui a pouco, outras notícias vamos trazer para si. Regresse connosco. Depois do intervalo, é um até já.
Uma análise sobre o que gastamos e poupamos diariamente. As finanças, os negócios, os indicadores sobre a economia de Angola, o fecho e abertura das bolsas de valores. De segunda a sexta-feira, Economia do Dia, só na TV Girassol. Na ZAP sentimos o Natal, sentimos Angola. E para celebrar consigo, a ZAP Box HD+, está ao preço promocional de 16.900 kwanzas, com oferta especial de mais 7 dias do pacote ZAP+. E os clientes atuais ganham ofertas de canais do pacote acima para viverem ainda mais o espírito do Natal. Adira já, numa loja ou agente. ZAP, sentimos o Natal, sentimos Angola. Estamos de volta com a informação. Dizer que, por ocasião dos 54 anos da independência dos Emirados Árabes Unidos, o Presidente da República endereçou uma mensagem a Mohammed bin Zayed, Presidente dos Emirados Árabes Unidos. Na mensagem, João Lourenço enalteceu o nível de relações com os Emirados Árabes Unidos, reconheceu a afirmação dos líderes que têm orientado o progresso económico e social. João Lourenço aproveitou a mensagem para enaltecer o elevado nível das relações de amizade, de solidariedade e de cooperação existentes há mais de 2 décadas entre a República de Angola e os Emirados Árabes Unidos, as quais nos últimos anos têm-se fortalecido e consolidado por via de um diálogo construtivo, confiança mútua, respeito recíproco e por parcerias mutuamente vantajosas nos domínios do investimento, da energia, do comércio, dos transportes e demais áreas de interesse comum. O Presidente destacou que Angola reafirma o seu firme compromisso em aprofundar e diversificar a cooperação bilateral, promovendo iniciativas que contribuam para a consolidação de uma parceria estratégica que responda às aspirações de desenvolvimento dos dois povos. O Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, disse hoje que as crianças africanas continuam a constituir prioridade central nas agendas nacionais e continentais. O chefe de Estado dirigiu neste sábado uma mensagem ao continente no quadro da celebração do 35º aniversário da adoção da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. A mensagem do Presidente João Lourenço foi divulgada na tarde deste sábado, na cerimónia dedicada à celebração dos 35 anos da adoção da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, que decorreu em Maseru, capital do Lesoto. O Presidente da União Africana destacou os progressos alcançados 35 anos depois, citou o facto de 51 dos 55 Estados-membros da União Africana já terem ratificado a Carta e sublinhou que as crianças a nível do continente continuam a constituir prioridade nas agendas nacionais e continentais. Há 35 anos, os líderes africanos reconheceram a urgência de proteger as nossas crianças e decidiram unir as suas vozes em torno de uma visão clara e conjunta dos seus direitos fundamentais. Essa visão coletiva viria a materializar-se na adoção da Carta, um marco histórico que reafirmou a prioridade continental atribuída à infância africana. Hoje, envolvidas 3 décadas e meia, os progressos alcançados testemunham a força desse compromisso. 51 dos 55 Estados-membros da União Africana já ratificaram a Carta, um sinal inequívoco de que a proteção das nossas crianças
continua a constituir uma prioridade central das nossas agendas nacionais e continentais. João Lourenço destacou também o facto de a África ser atualmente o lar da população mais jovem do planeta, realidade que, segundo o presidente, constitui uma força transformadora que definirá o destino do continente. Por isso, apelou para a necessidade de se continuar a apostar de forma firme na educação de qualidade, como forma de criar bases sólidas para a transformação do potencial da juventude africana numa força decisiva de progresso, estabilidade e prosperidade partilhada. Temos o dever moral e político de garantir uma educação de qualidade que fortaleça a literacia digital e científica, incentive o pensamento crítico, valorize a criatividade e promova a aprendizagem contínua. Uma educação que prepara as nossas crianças para desenvolverem competências relevantes, acederem a empregos dignos e contribuírem como protagonistas para o desenvolvimento sustentável do continente. É nesta aposta estratégica que reside a chave para transformar o potencial da juventude africana numa força decisiva de progresso, estabilidade e prosperidade partilhada. O presidente em exercício da União Africana referiu-se ao casamento infantil, a mutilação genital feminina e outras violações como práticas nocivas que continuam a afetar gravemente a infância no continente, na medida em que persistem em comprometer a vida, a saúde e a dignidade de inúmeras raparigas, situação que exige respostas estruturadas e coordenadas, assentes na cooperação entre Estados, comunidades e instituições regionais. Assistimos a avanços na proibição do casamento infantil, na expansão do acesso à educação, no reforço da inclusão de crianças marginalizadas e no aumento dos investimentos em saúde, proteção social e resposta a crises. O casamento infantil, a mutilação genital feminina e outras violações persistem em comprometer a vida, a saúde e a dignidade de inúmeras raparigas, exigindo respostas estruturadas e coordenadas, assentes na cooperação entre Estados, comunidades e instituições regionais. Paralelamente, preocupa-me profundamente a situação das crianças envolvidas ou afetadas por conflitos armados. Em várias regiões, milhões de menores continuam privados dos seus direitos fundamentais e o recrutamento e utilização destas por grupos armados permanece uma das mais graves violações contra os direitos humanos, os direitos da criança e o direito internacional humanitário. João Lourenço apelou finalmente a todos os Estados-membros para que renovem com firmeza e determinação o seu compromisso com a plena aplicação da Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, cumprindo integralmente os deveres e responsabilidades que ela consagra. Considero fundamental que todos os Estados-membros, em estreita colaboração com a Relatória Especial sobre crianças afetadas por conflitos armados, com o Comitê Africano de Peritos sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, bem como com a Plataforma Africana sobre Crianças Afetadas por Conflitos Armados, reforcem o seu empenho na implementação efetiva deste instrumento essencial. Só assim seremos capazes de converter compromissos políticos em investimentos sólidos e sustentáveis, capazes de gerar mudanças reais na vida das nossas crianças, honrando plenamente as promessas assumidas há 35 anos e reafirmando de forma clara e inequívoca que a proteção da criança continua a ser um pilar central da governação africana. A cerimónia dedicada à celebração dos 35 anos da adoção da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança decorreu sob o lema refletir, renovar e reafirmar o compromisso.
O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, lidera a delegação angolana que vai participar na 58ª sessão da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, a decorrer até 5 de dezembro em Durban, na África do Sul. A delegação angolana integra, além do presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, também os deputados Pedro Sebastião, coordenador do Grupo Nacional de Acompanhamento ao FP-SADC, Luísa Pedro Francisco Damião Santos, deputada Ruth Mendes, deputada Teresa José Adelino da Silva Neto e o deputado Lázaro Cacunha, que deverá juntar-se ao grupo amanhã. O fórum aberto hoje sob o lema o impacto das alterações climáticas na região da SADC e o papel dos parlamentos na atenuação e adaptação reúne delegações parlamentares de todos os Estados-membros e congrega sessões plenárias, reuniões temáticas e encontros bilaterais de trabalho. Petro de Luanda empatou por uma bola neste sábado no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, diante do Esperance de Tunis, em partida pontuável a segunda jornada do Grupo D da Liga dos Clubes Campeões Africanos. O único representante angolano na maior montra do futebol africano de clubes, o Petro de Luanda, recebeu o colosso tunisino no gigante 11 de novembro com o objetivo de se isolar na classificação do grupo D da competição. Entretanto, ao longo da primeira parte, o sinal mais estava do lado da equipa visitante que incomodava com alguma regularidade o setor defensivo dos campeões nacionais. Hugo Marques foi chamado a evitar o golo do Esperance de Tunis por vários momentos nos primeiros 45 minutos. Na segunda etapa do encontro, o Petro de Luanda abriu o marcador quando estavam jogados 4 minutos. O atacante brasileiro Thiago Reis, num remate colocado à entrada da grande área, molhou o pão na sopa na terra do Semba. Em seguida, o Esperance de Tunis tentou igualar o resultado num cabeceamento forte, porém, Hugo Marques disse: "Estou presente mais uma vez." Aos 89 minutos, o jovem maliano de 18 anos de idade, Abubakar Diakité, cabeceou para o ângulo mais distante do keeper angolano, empatando o duelo a uma bola no Estádio Nacional 11 de novembro. Quinito ainda teve uma soberba oportunidade de fazer o 2-1. No entanto, o central petrolífero fechou os olhos na hora de balançar as redes da baliza de Bechir Ben Said. Apesar do empate por um tento, o Petro de Luanda continua líder do grupo D da Champions da África com 4 pontos. O Esperance de Tunis é o segundo colocado com 2 pontos. O Stade Malien vem a seguir com 1 ponto. O último do grupo, por hora, é o Simba da Tanzânia, sem nenhum ponto. Portanto, o tempo agora é para os comentários que se impõem em torno dos assuntos que marcaram o desporto esta semana. Connosco está o Aniceto Moquinto. Muito boa noite. O empate do Petro de Luanda por uma bola diante do Esperance de Tunis, portanto, na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, os clubes campeões, no caso, africanos. Também a derrota do Sagrada Esperança da Lunda Norte frente ao Interclube por 4-1 no estádio 22 de junho e ainda a vitória do Desportivo da Huila diante do Cabo Escorpo do Palanca por 2-0 em Luanda. Para não falarmos, ou deixarmos de falar no caso, portanto, o Recreativo do Libol continua líder do Girabola com 16 pontos depois de 9 jornadas. Mais uma vez, boa noite, Aniceto. Vamos analisar estes pontos. Boa noite, João Alves. Boa noite a si, telespectadores. De facto, o Petro de Luanda ontem complicou na medida em que esperava-se que em casa pudesse maximizar esse facto, já que na primeira jornada havia ido a Tanzânia, onde conseguiu uma boa vitória, e em casa seguramente esperávamos por uma vitória, mas acabou por empatar. É verdade que é um resultado que, de certa forma, belisca aquilo que são os objetivos do Petro Luanda, mas não compromete como tal, na medida em que ainda tem mais 4. Petro vai jogar na casa do Stade Malien, depois volta a receber o Stade Malien para a 4ª jornada em Luanda. Claramente que se o Petro conseguir 4 pontos neste duplo confronto, poderá estar muito próximo daquilo que é o seu principal objetivo. A derrota dos Lundas, o Sagrada Esperança frente ao Interclube. Essa derrota mostra alguma instabilidade no balneário do Sagrada Esperança. Depois da semana passada ter vencido ao líder Recreativo do Libolo com uma goleada, esperava-se vir a Luanda ter um desempenho melhor. Acabou por claudicar, mas aqui também
sem desmerecer o Interclube, que fez de tudo para poder sair daquele mau momento em que se encontrava a nível da tabela e com uma goleada que de alguma forma vem dar um grande conforto a esta equipe. O Desportivo da Huila vence os homens do Palanca. É verdade, o Cabo Escopo do Palanca, este é que deixa-nos muito preocupante, uma equipa que tem o investimento para ser campeão nesta época, tal como disse o seu presidente várias vezes. Agora, o Cabo Escopo do Palanca está há 5 jornadas sem vencer. Nestas 5 jornadas, 2 derrotas, 3 empates. Alguma coisa está a se passar no Cabo Escopo. Alguém tem que vir a terreiro e explicar realmente o que é que está a acontecer, porque não pode-se aceitar que uma equipa em 8 jogos ou 9 jornadas já tenha perdido tantos jogos assim, o que pode comprometer aquilo que são os seus anseios. O Recreativo do Libolo, portanto, continua líder do Girabola com 16 pontos em já 9 jornadas. É verdade, um Libolo que não intimidou-se pelo facto de ter sido goleada na jornada passada diante do Sagrada Esperança. Em casa recebeu o Bravos e conseguiu maximizar o jogo, o fator casa, conseguiu 3 pontos e engordar a sua posição na tabela de classificação, aproveitando inclusive o facto do 1º de agosto não ter vencido nessa jornada, ter empatado, e a esta altura o Recreativo do Libolo isola-se na tabela com 19 pontos, mais 2 pontos que o segundo classificado, que no caso o 1º de agosto, e o Williette, que também foi ao São Salvador vencer hoje. Ok, Nissato Moquinto, muito obrigado por esta análise sobre o desporto. Quando consigo em próximas oportunidades. Boa noite, bom domingo. Obrigado, João Alves, e boa noite a si, telespectadores. Portanto, nova pausa na informação para um curto intervalo. Na sequência, teremos notícias além fronteiras. Até já. Estamos de volta com a informação para dizer que morreu hoje aos 61 anos o líder de uma das maiores construtoras portuguesas, António Mota, filho do fundador da Mota em Gil. António Mota iniciou a sua carreira em 1966 como estagiário na Mota e Companhia. Na empresa passou por diversas direções operacionais até suceder ao pai na liderança. Em 1981 assumiu a direção-geral da Mota e Companhia, tendo depois, entre 1987 e 1995, assumido o cargo de vice-presidente executivo até suceder ao pai em 1995, ao assumir a presidência da empresa fundada em 1946. Com a fusão dos grupos Mota e Engil, em 2000, assumiu a presidência executiva da Mota Engil, SGPS. O empresário que assumiu a presidência da maior construtora portuguesa entre 1995 e 2023 tinha abandonado o cargo de vice-presidente do Conselho da Administração em abril deste ano, deixando de ter lugar na administração da consultora criada pelo seu pai, Manuel António da Mota, que é agora liderada pela terceira geração, com o sobrinho como CEO desde 2023. Centenas de pessoas reuniram-se fora da embaixada da Nigéria na capital espanhola para mostrar apoio aos cristãos sequestrados e atacados na Nigéria nas últimas 3 semanas. O protesto surge depois de mais de 250 crianças terem sido sequestradas de uma escola católica no norte da Nigéria há pouco mais de uma semana. A presidente do Conselho Nacional da Juventude da Nigéria apelou a uma maior intervenção das organizações de ajuda internacional e dos governos. O país tem sido abalado por 2 sequestros em massa de estudantes nas últimas 3 semanas e por um ataque mortal a um culto religioso. Homens armados também atacaram uma escola predominantemente muçulmana em Kebbi, sequestrando 30 estudantes antes de o governo assegurar a sua libertação. A polícia na Tunísia prendeu a figura proeminente da oposição, Shaima Issa, enquanto ela praticava de um protesto na capital. A ação ocorre um dia depois de um tribunal de recurso ter condenado a penas de prisão de até 45 anos um grupo de líderes da oposição, empresários e advogados. Numa decisão vista como um sinal do governo cada vez mais autoritário do presidente Kais Saied, eles foram acusados de conspiração para o derrubar. Issa, que recebeu uma pena de prisão de 20 anos, descreveu as acusações contra si como injustas e politicamente motivadas. O diretor de uma escola primária no norte da Mauritânia, criada especificamente para crianças de migrantes que tentam chegar à Europa,
diz que as salas de aulas estão mais vazias este ano do que antes. Parece que um acordo de parceria assinado no ano passado com a União Europeia para travar a migração está a ter efeito. Segundo as autoridades mauritanas, mais de 18 mil migrantes foram deportados na primeira metade deste ano. No final de setembro, quase 13 mil migrantes da Mauritânia chegaram às Ilhas Canárias, de Espanha, cerca de 95 quilômetros da costa atlântica africana, mais da metade do número registrado em 2024. Está tudo dito por hoje. Amanhã teremos outros espaços informativos para que você não perca informação em primeira mão. Muito obrigado pela preferência. Boa noite. Continuação de bom domingo. Boa noite.